Henker que vive duas vezes. Capítulo 607. Rei Marcial, 1. Pepe. Sim. Eu sempre soube que aquela criança é engenhosa e talentosa. Mas ela entrou no mundo dos negócios? Os olhos de Cronos se arregalaram. Ela foi adicionada à herança de Rhea. O que significa que ela agora opera um negócio substancial. Os olhos de Yon-Woo brilharam enquanto ele ouvia a conversa. Então, perto da mesa está. O lobo ao qual os dois se referiam era provavelmente o líder, Frisia. Yon-Woo sorriu. Quem poderia imaginar que By the Table, que não só tem uma rede na torre, mas em vários universos e dimensões, teria tal origem? Yon-Woo se lembrou mais uma vez de quão influente seu pai e sua mãe já foram. De volta à Terra, ele nunca imaginou que fossem algo mais do que uma família normal. Claro, mesmo que sua mãe e Frisia tivessem um relacionamento anterior, ele não poderia tirar vantagem disso. Ele só poderia apelar à misericórdia de Frisia. Se Yon-Woo pudesse contar com By the Table, ele seria capaz de obter a nova Adamantina de fora da torre. Então, contarei com você. A pedido de Cronos, Anastasia assentiu e levantou-se lentamente. Embora ela e Frisia tivessem uma relação antagônica, Anastasia não tinha dúvidas de que Frisia ficaria feliz em receber esta notícia. Uau! Ele é tão lindo! O rei marcial sorriu ao olhar para a estátua recém-concluída de si mesmo. Seus ombros se endireitaram ao observar a postura digna da estátua, que parecia simbolizar um grande monarca conduzindo seu clã à glória. Os ombros da estátua são mais largos que os do modelo. O queixo é muito estreito e a ponte do nariz também é mais alta. Quem perceberia que esta estátua é o nosso chefe tribal? E por que é tão grande? Isso não é apenas uma perda de espaço? Ao contrário do orgulhoso rei marcial? O ancião-chefe ajustou os óculos enquanto criticava a estátua. Quando viu Enova descendo da estátua, o ancião-chefe perguntou: Enova, entendo que você precisa tomar algumas liberdades artísticas, mas você não acha que foi longe demais? Você também ultrapassou o orçamento. Ei, velhote, o que você está falando? Que liberdades artísticas? Qualquer um pode ver facilmente que sou eu. O rei marcial expressou sua opinião em voz alta, mas o ancião-chefe não prestou atenção nele. Bufando em um cachimbo, Enova simplesmente encolheu os ombros, nem mesmo se preocupando em dar desculpas. Estou apenas fazendo o que me pediram. A pessoa que me pagou tão generosamente está ao seu lado. Então pergunte a ele. Os olhos do ancião-chefe se estreitaram enquanto ele olhava para o rei marcial. Seu chefe bastardo, eu deveria saber que você não estava fazendo nada de bom quando pediu fundos adicionais com algum motivo idiota sobre despesas adicionais. Hanf, o que você quer dizer com, até nada de bom? Ancião-chefe, cuidado com suas palavras. Quem você pensa que eu sou? O que eu represento para este clã? HMM. Quem conduziu esta tribo à prosperidade? Eu não tenho permissão para isso? Você sabia que está fazendo coisas que nem mesmo o grande Xiaohao Jintian fez? Já que Xiaohao Jintian não fez isso, eu farei. O rei marcial fez um alto, HM, antes de estufar o peito. Como sempre, o ancião-chefe suprimiu seu desejo de arrancar o rosto do rei marcial. O que o ancião-chefe poderia fazer? Não importa o quanto o comportamento do rei marcial o incomodasse, o rei marcial era o chefe da tribo. Mesmo que não agisse dessa forma. A estátua de hoje foi um excelente exemplo. Já fazia muito tempo desde que a tribo de um chifre se estabeleceu na torre e eles produziram incontáveis chefes. No entanto, nenhum deles ousou erguer uma estátua de si mesmo. Não importa quão fortes e grandes eles fossem, nenhum deles poderia igualar as conquistas do fundador da tribo, Xiaohao Jintian. No entanto, o rei marcial desconsiderou este precedente tão facilmente. O que mais isso poderia significar senão que o rei marcial estava se gabando de ser melhor que seus ancestrais? Naturalmente, os membros da tribo simplesmente reagiram com um, que estátua feia e interessante. O ancião-chefe acreditava que qualquer coisa relacionada à tribo deveria ser discutida primeiro e os procedimentos adequados seguidos. Mas o rei marcial havia tomado sua própria decisão de forma arbitrária e unilateral. Se ele não é um tirano, quem mais poderia ser um? Além disso, nem todas as opiniões dentro da tribo eram favoráveis à decisão do rei marcial. Várias famílias, incluindo a família Baeseon hostil à família Cheongran que produziu o rei marcial e o ancião-chefe, expressaram sua insatisfação. No entanto, como o rei marcial tinha uma influência tão grande dentro da tribo e da torre, a dissidência deles não era aberta e não representava muita disputa. No entanto, os dissidentes eram um barril de pólvora que poderia explodir a qualquer momento. Até mesmo uma faísca poderia desencadear uma reação em cadeia. Esse garotinho também sabe disso, então por quê? Incapaz de compreender o que o rei marcial estava pensando, o ancião-chefe franziu a testa enquanto olhava para o rei marcial. O ancião-chefe decidiu ir direto ao assunto. Você ouviu dizer que o status de flank foi restaurado esta manhã durante a conferência dos anciãos, certo? Ah, isso. Que, é tudo o que você pode dizer? As rugas se aprofundaram na testa do ancião. Normalmente, o ancião-chefe era conhecido por sua personalidade calma, razão pela qual ganhou o apelido de filósofo, mas era difícil para ele manter a calma quando se tratava do rei marcial. Você pode realmente se referir a isso como aquilo. Você sabe que ele está reclamando por todo lado dizendo que vai tomar o seu lugar, certo? O rei marcial riu amargamente. Velho nevoeiro. Por que você está rindo?
O ancião-chefe considera suas palavras uma possibilidade? Claro que não. Como eu poderia considerar um indivíduo insignificante como Flank um perigo? Então, isso não responde à sua pergunta? Você também sabe que não é tão preto e branco. O ancião-chefe iria continuar e dizer que Flank estava claramente armando uma armadilha. Foi a mesma coisa que a esposa do rei marcial, a médium psíquica, havia dito. Por que outro motivo alguém insistiria em uma briga com um resultado óbvio? Era muito suspeito. É claro que ações dissimuladas como essa geralmente eram ignoradas, já que o ancião-chefe sabia o quanto o rei marcial era um monstro. Na verdade, o rei marcial sempre destruiu qualquer desafio lançado em seu caminho com um poder esmagador. Porém, a situação atual era diferente devido à profecia do médium psíquico. O ancião-chefe sabia o quão importantes e significativas eram as palavras da profecia. Então ele não podia ignorar nem mesmo o menor detalhe. No final, o irritado ancião-chefe repreendeu o rei marcial por um longo tempo. O rei marcial cobriu os ouvidos com as mãos e continuou admirando a estátua como se nada estivesse acontecendo. Quando a respiração do ancião-chefe começou a ficar um pouco áspera, o rei marcial finalmente respondeu. Você terminou sua bronca agora? Seu bastardo. O ancião-chefe considerou seriamente dar um tapa no rei marcial, que tinha um sorriso despreocupado. Mesmo nesta situação, o rei marcial não conseguia tirar os olhos da estátua que era sua imagem, pelo menos, era isso que ele pensava. Assim que recuperou seu status de membro da tribo, Faceles imediatamente desafiou o trono do chefe como ele havia ameaçado. O duelo pelo trono era um dos rituais da tribo de um chifre, e somente aqueles que fossem vitoriosos tinham direito ao trono. Até agora, o poder e as habilidades do rei marcial eram tão impressionantes que ninguém jamais o desafiou. Como não realizavam um grande evento há algum tempo, os membros da tribo ficaram entusiasmados. Apesar do nome do ritual, o duelo pelo trono não ocorreu em clima solene. O evento parecia mais um festival. Se um novo rei fosse coroado, seria uma ocasião alegre ver surgir um líder forte. Se o atual rei mantivesse o trono, isso significava que ele estava reafirmando suas qualificações. Esta também foi uma boa notícia. Com a bênção de Xiaohao Jintian, o rei e o desafiante participariam de um duelo sagrado, e não havia festival melhor do que este. É claro que nem todos os membros da tribo ficaram felizes. Irmão, como isso aconteceu? A carranca de Edora se aprofundou enquanto ela abraçava sua espada, Divine Evil, com força. Enquanto ela continuava a seguir as ordens de Yon-Wu para subir a torre e servir em Artia, Edora recebeu a notícia de sua tribo e sentiu uma profunda sensação de tristeza. Um duelo entre o rei marcial e sem rosto, um confronto entre seu pai e seu tio. Edora só tinha boas lembranças de Flank desde a infância, e descobrir que as coisas haviam piorado a tal estado foi deprimente. Ela esperava que o duelo não se transformasse em um banho de sangue. Fante sentiu o mesmo e não falou muito desde que pisou na aldeia. Eu não entendo. Para ser honesto, você é o mais inteligente entre nós, certo? A voz de Fante foi moderada. Ele continuou. Mesmo sendo burro, sei de uma coisa. Tio agora é nosso inimigo. Lenta e sem rodeios, Fante disse. Se nosso tio quisesse apenas o trono, eu teria torcido por ele. Se nosso tio quisesse provar suas artes marciais contra meu pai, eu teria torcido por ele. Eu teria entendido os sentimentos do nosso tio melhor do que qualquer outra pessoa. Fante ainda estava de olho na posição de chefe. Na verdade, Fante desejava um dia superar seu pai. Mas nosso tio não é assim. Ele se envolveu com coisas erradas e fez coisas que poderiam ter prejudicado a tribo. Ele abandonou o orgulho de ser um guerreiro das artes marciais. Além disso, ele está trabalhando secretamente no desenvolvimento de uma droga. Não posso perdoá-lo por isso. Fante ainda não havia esquecido o que Doyle havia dito a ele antes de vir para cá. O príncipe negro não é o único com quem Faceles está envolvido. Ele está misturado com muitos personagens indisciplinados. Entre eles, de qualquer forma, tenha cuidado, Fante Yung. É provável que algo aconteça. Continuarei de olho em você também. Vamos nos preparar para intervir se necessário. No entanto, na época, Fante rejeitou categoricamente a oferta de assistência de Doyle. A tribo cuidava de seus próprios assuntos e nunca permitiria interferências externas. No entanto, isso não significa que Fante tenha ignorado as palavras de Doyle. Pelo contrário, Fante estava em alerta máximo para quaisquer influências externas na aldeia tribal. Fante já havia dito aos membros da família Cheongran para ficarem atentos a visitantes indesejados nos arredores da aldeia, só para garantir. Se eles tentassem algum truque, como Fante esperava, Fante e a família Cheongran o subjugariam imediatamente. Além disso, Fante estava confiante de que agora possuía o poder para executar seu plano e proteger seu povo. Você está correto. Edora assentiu, mas olhou para Fante com olhos curiosos. Ela se perguntou quando o pensamento dele se tornou tão maduro. Depois de lutar fora da aldeia por um período, Fante perdeu grande parte de sua imaturidade. Ele cresceu o suficiente para ser o chefe de uma família. Os irmãos ficaram quietos, olhando atentamente para a entrada da aldeia. Ele está entrando agora. Ao ouvir as palavras de Fante, os olhos de Edora se voltaram para a direção a que Fante estava se referindo. Faceles caminhou lentamente por um caminho, indo em direção aos irmãos, seu corpo magro envolto em bandagens. A cada passo que dava, o espírito de luta sombrio e medonho que Faceles emitia ficava mais forte.
Ninguém teria reconhecido o outrora arrogante e confiante Flank. Além disso, aqueles que seguiram atrás de Facelis eram rostos familiares para Fante e Edora. Então, é verdade, parece que Zhang e a família Baeseon se uniram ao outro lado. Eles não foram os únicos. A família Shangyu, a família Jaekun e a família Shinyu também aderiram. Embora o poder esmagador da família Cheongran os tivesse suprimido, as famílias que se reuniram atrás de Facelis eram todas influentes. Fazia algum tempo que eles não tentavam nada e parecia que estavam ocupados conspirando contra a família Cheongran. Edora não conseguia entender direito a decisão deles. Era compreensível porque eles apoiariam o Facelis, mas eles também tinham que estar cientes de que o Facelis não tinha chance de vencer o rei marcial. Eles não estavam preocupados com a opressão que poderiam enfrentar após o duelo terminar? Não, mais do que isso. Eles não teriam conseguido evitar o olhar da mãe, certo? Que método eles usaram? O poder da visão de Edora já estava próximo do de um deus. Mas Facelis ainda estava envolto em mistério para ela. Enquanto ela se perguntava sobre isso, Facelis já alcançou o rei marcial. Uma corrente de tensão fluiu entre os dois. No entanto, suas auras eram completamente diferentes. A aura de Facelis era como a de uma espada afiada, enquanto a do rei marcial estava relaxada. Você está bem, mano? Facelis perguntou com uma voz rouca e hesitante que fez alguém estremecer. O rei marcial apenas sorriu enquanto olhava para Facelis e os mais velhos das várias famílias atrás dele. Bem, dormi profundamente ontem à noite. A propósito, o que são essas coisas penduradas atrás de você? Tão pesado e espalhafatoso. Felizmente, há muitas pessoas que me apoiam. Não é como se estivéssemos brincando para descobrir quem é o líder do bairro. Suas ações são ridículas. Só um idiota não saberia com quem o rei marcial estava falando. Naturalmente, os rostos dos mais velhos que estavam atrás de Facelis ficaram vermelhos de vergonha. Alguns estavam prestes a discutir com o rei marcial sobre sua escolha de palavras. De qualquer forma, o rei marcial ignorou completamente as reações dos anciões como se não pudesse se importar menos e acenou com a mão para Facelis. Vamos terminar isso rapidamente para que eu possa voltar e descansar. Ficou claro que o rei marcial não se importava muito com seu oponente. Num instante, através das bandagens, os olhos de sem rosto brilharam friamente. Então, os cantos de seus lábios subiram. Eu também concordo com esse sentimento. Então vamos começar. Naquele momento, os mais velhos da família Baeseon se viraram e gritaram. O duelo pelo trono da tribo está começando. Todos, recuem. Bum, 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 o sino de guerra tocou como se alguém estivesse esperando. Os membros da tribo de um chifre começaram a recuar para garantir espaço para o duelo. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.